Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa e eficaz que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 9 e versículo 21. Vamos estar lendo até o versículo 27. Aleluia. Mais um áudio em forma de áudio devocional nesta obra missionária, a qual o Senhor pôs ao nosso coração para estar fazendo todos os dias que nós estivermos cultuando. Romanos capítulo 9, versículo 21. O Senhor já me levou para esta palavra algumas vezes, mas é nela que Ele quer falar novamente. 21, vai dizer assim, 9 e 21 de Romanos. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? É uma pergunta. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Outra pergunta. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nós vemos que Deus ele criou tanto o vaso da honra como o vaso de desonra, tanto o vaso de desonra como os vasos de misericórdia. E no versículo 22, no 21, nos diz que da mesma massa o Senhor criou vaso de honra e outro de desonra. No 22 vai nos dizer: e que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. No 22 vai nos dizer que o Senhor suportou, querendo mostrar sua ira, ele suportou por muito tempo, com muita paciência, os vasos da ira, preparados para a perdição. Podemos ver que tem pessoas que fazem maldade, mata, rouba, faz tudo de ruim. Outros estão dentro da casa do Senhor, mas são como Jezabel, né? Tem várias práticas horrendas, são como Safira e Ananias. Mas o Senhor tem suportado. Tem pessoas que a gente fala: Senhor, como é que aquela pessoa faz tanta maldade e não acontece nada com ela, ainda está vivo, não se converteu, nunca morreu, nunca aconteceu nada com essa pessoa. O Senhor tem suportado com muita paciência. Aleluia. Com muita paciência, porque Ele quer mostrar a sua ira. Aleluia. Nesses vasos que são preparados para a perdição. O Senhor tem dado tempo para se arrepender, para que naquele dia não venha dizer diante dele: eu não tive chance, ninguém pregou para mim, eu não tive tempo de me arrepender. Jesus vai dizer: eu te dei tempo, eu te dei oportunidade, eu enviei pessoas para pregar para ti, para orar por ti, e você rejeitou a minha palavra e me negou. E assim como tu me negaste perante os homens, hoje eu te nego diante de Deus. Aleluia. O Senhor tem suportado com muita paciência os vasos de desonra,
querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder. Aleluia. Suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então, se você vê uma pessoa que faz tudo errado, não teme a Deus, não teme aos homens, como o juiz que a Bíblia fala, e ainda tudo isso sucede bem, pode ter certeza que é uma questão de tempo, apesar que as pessoas não são nossos inimigos. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os demônios, anjos caídos. Ramanakrabas, Yaramanassubri Andonai. Yaramanassubri Akai. Eu sou Deus que me levanto e faço justiça na terra. Sharamanassubri Kai. Eu falo, eu digo e eu faço. Aleluia. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele suporta com muita paciência. Mas quando a ira do Senhor chega e um dia, se Ele quiser, Ele destrói todo mundo. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas Ele também é um fogo e fogo consumidor. E há tempo para todas as coisas. Aleluia. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e se converta perante o Senhor. Aleluia. Mas se for preciso ele matar, ele mata. Se for preciso deixar na cadeira de roda, ele deixa. Mas a justiça do Senhor, ela não tarda e não dormita, como a palavra do Senhor nos diz, que Deus não tarda e nem dormita em fazer justiça. Deus não tarda nem dormita em fazer justiça. A justiça dele logo vem. Aleluia. Logo, breve lhe traz o galardão, sem demora. Qual será o galardão nosso? O galardão das obras boas ou a recompensa das obras de impiedade? Meditamos nisso, que tudo que plantamos, colhemos. Se for obras boas, se for bem, colhemos o bem. Mas se for mal, colheremos o mal. Não tem como, Jesus disse a pessoa plantar um pé de fruta e colher espinheiros, ou plantar um pé de espinheiro e colher frutas. Não tem como de uma fonte jorrar duas águas. É água doce e água salgada, não. Ou é de Deus ou é do diabo, ou serve a Deus ou serve ao inimigo. Com Jesus não tem meio termo. Aleluia. Ele disse, se eu não me engano, para a igreja de Laodiceia: porque tu não és nem crente, nem quente, nem fria, mas porque tu és morna, vomitar-te-ei naquele dia. Querias que tu fosse quente ou fria, mas como tu não és nem quente nem fria, naquele dia eu te vomitarei. Mesmo assim são as pessoas que acham que serve a Deus, mas não serve, ou que está servindo ao inimigo e achando que serve a Deus. É a mesma coisa. Naquele dia Jesus vai vomitar, infelizmente. No versículo 23 diz: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele queria dar a conhecer as suas riquezas e a sua glória nos vasos de misericórdia que somos nós, que para a glória já fomos preparados. Os vasos da ira, os vasos da perdição, os vasos de desonra foi preparado para a perdição, mas nós, vasos de misericórdia, fomos preparados para a glória de Deus. Aleluia. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós, que somos gentios, que fomos alcançados pela palavra, pelo sacrifício de Jesus, que morreu por todo o mundo, por todo aquele que nele crê, se for batizado, será salvo. Pelas ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas, Jesus disse: eu já agreguei as minhas ovelhas da casa de Israel, mas me convém agregar outras ovelhas
ao meu rebanho. E essas outras ovelhas somos nós, outros povos, outras nações, outras línguas, outras tribos. Somos nós que o Senhor quer agregar ao seu rebanho, ao seu povo, aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Aleluia. A Bíblia diz que Ele deu a vida por amor de muitos, e nós fazemos parte desses muitos. Aleluia. Não será todos, porque nem todos querem a Cristo, nem todos querem renunciar o seu eu, a sua vontade, a sua vaidade, a sua inveja, a sua carnalidade. Nem todos. Porque se todos quisessem, o Senhor salvaria a todos. Aleluia. 25 nos diz, o versículo 25. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Nós não éramos povo de Deus. Somente o povo de Israel era povo de Deus. Nós não éramos a igreja amada de Jesus, mas hoje nós somos. O Senhor chama a gente que não era povo, Ele chama de meu povo. Ele chama a gente de amada, de igreja amada. A gente que não era igreja, éramos gentios, éramos como publicanos, pecadores, errantes. Mas Jesus, através do seu sacrifício, e depois enviando os seus servos, os apóstolos, para que a palavra dele chegasse até nós, Ele nos alcançou com seu olhar de misericórdia. E o 26 diz, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia. Outrora, no passado, os israelitas, os judeus, não consideravam as outras nações como povo de Deus. Porque assim, se nós formos ver, quando Israel invadiu Canaã, aleluia, ali habitava cananeus, habitava outras nações que não temiam Deus. E realmente, naquela época, o único povo que era conhecido como povo de Deus era Israel. As outras nações não. Mas desde aquele tempo, Jesus e Deus já começou a salvar povos de outras nações. Tanto que, se nós formos ver, Raabe era cananeia e Jesus e Deus salvou ela. Então não importava a questão da nação, mas sim ter um coração temente a Deus. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Melquisedeque, ele não tinha nação, né? Morava na terra cananeia, mas ele não tinha contagem pai, mãe, né? Não fazia parte da família de Abraão, mas ele foi considerado o sumo sacerdote. É a ponto da Bíblia considerar Jesus como um sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, não da linhagem de Abraão, não da linhagem de Levi, né, da linhagem de Arão, o irmão de Moisés, mas sim da linhagem de Melquisedeque, um estrangeiro que tinha um coração temente a Deus, que é um mistério, né, que ninguém sabe quem foi ele, na verdade, se foi Jesus ou quem foi Melquisedeque, que a Bíblia diz que ele não teve início de dias e nem fim de dias. Ninguém sabe a sua descendência nem a sua família, que ele não morreu. Mas Deus sabe esse mistério. Então, naquela época, Israel era considerada a única nação de Deus. Mas Deus hoje ele nos chama, como diz aqui no versículo 29, a parte final. Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Hoje nós somos chamados de filhos do Deus vivo, filhos, que Jesus nos deu esse direito. Como eu já vos disse, ele disse a Maria Madalena, vai para meus irmãos, para Pedro, para Tiago, para André, e diz que eu vou para meu Pai e vosso Pai. Eu vou, aleluia, para meu Deus e vosso Deus. Aleluia. Jesus curou a mulher cananeia, né? Deus curou, aleluias, e abençoou a viúva de Sarepta, que fazia parte de uma cidade de Sidom, que não faz parte de Israel, é outro país. Deus curou Naamã, o sírio. Então Deus não olhava assim diferença de nação, mas Deus olhava para o coração. Mas o povo que Deus havia escolhido para ser seu povo realmente era o povo de Israel. Mas todo aquele que tiver um coração voltado para Deus e para Jesus, este Deus vai o aceitar na sua presença. Independente da nação, desde antes de Jesus vir, Deus já aceitava qualquer um de outra nação que quisesse servir a Ele. A oração de Salomão foi essa: Senhor, aquele que vier aqui
de frente do templo, orar, falar contigo, independente de que nação seja ele escravo ou livre, que o Senhor venha atender a oração dele, venha responder e venha aceitar a oração dele, mesmo que ele seja um estrangeiro. Aleluia. E Jesus da mesma forma. Jesus veio primeiro para os de Israel, com uma parábola, conta, né, a parábola do filho do noivo, mas eles rejeitaram, então Jesus veio também para os gentios. Como ele disse, me convém agregar mais ovelhas ao meu rebanho. Então ele veio para nós, para todo aquele que crê nele, para esse que ele veio. Diz no 27 para encerrar, também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Deus está dizendo, ainda que Israel seja incontável, ainda que Israel seja o povo que eu escolhi, mas quem vai ser salvo é aquele que for fiel, aquele que for remanescente, independente de que nação ele seja. Seja judeu, seja brasileiro, seja dos Estados Unidos, seja da África, de qualquer lugar. Independente, o remanescente é que vai ser salvo. Pode ter milhões de pessoas em Israel, mas se eles não for fiel, não vai ser salvo. Quem vai ser salvo é o remanescente, aquele que for fiel a Deus. Então seja fiel até o fim e o Senhor te dará a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo, independente da nação. Se você for fiel, independente de quem você seja, Deus ele é fiel para te salvar também. Que Deus os abençoe. Pratique essa palavra com temor e com tremor e guarde no seu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.